A paz do Senhor. É com muita alegria que eu estou te recebendo aqui neste canal para juntos nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor, através da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Turvânia, com o pastor presidente, pastor Wendel Marques Luiz de Oliveira e a pastora Arlene Gonçalves. Estou muito feliz de ter você aqui. E hoje será a lição de número 5, né, desse primeiro trimestre de 2021, sobre o livro de Esther, né, que estamos aprendendo grandes coisas para a glória do Senhor. O título da lição nos diz assim: o bem contra o mal, conflitos na caminhada. O texto áureo nos diz assim: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Esther, capítulo 4, versículo 13. A verdade aplicada nos diz: aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade alegram o coração do Pai. Os objetivos da lição são estes 3 aqui: apresentar o conflito entre o bem e o mal, ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas e reafirmar que só Deus é o Senhor. Os textos de referência se encontram em Esther, capítulo 3, os versículos do 8 ao 11. Vamos lá? E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. E a oração, o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que possamos sempre fugir da aparência do mal. Então vamos lá? Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento agora, eu me apresento a Ti como Tua serva, Senhor. Necessita da Tua misericórdia, necessita de aprender mais de Ti. Que o Senhor venha nos ensinar através dessa palavra, nos dar o discernimento, nos dar orientações para que possamos estar sempre fugindo da aparência do mal, tendo discernimento, né? Vigilância em todo instante, para que possamos trabalhar melhor para Ti, com mais humildade, com mais determinação, mais respeito, amor, e que possamos andar sempre nos Teus caminhos, Senhor, para que o Teu reino cresça e o Teu nome seja glorificado. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor. Vai de encontro, entra com providência, vai curando as enfermidades, vai trazendo vitória, trazendo libertação, restauração, abrindo portas, que a salvação alcance essas vidas que ainda não foram alcançadas. Ah, Senhor, é o que nós te pedimos agora, neste momento nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? E hoje quem vai trazer a lição para nós será o pastor Emanuel Bueno, que é o pastor da Igreja Assembleia de Deus no povoado de Mangueiras. É uma palavra abençoada aí por nosso pastor. Deus abençoe. Fique agora com o pastor Emanuel. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui para gravar mais uma aula da nossa EBD, hoje com a lição de número 5. Eu sou o pastor Emanuel Bueno. Estamos gravando aqui no canal da irmã Kellen Cristina. Nossa lição hoje vai falar, na lição 5, o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Conflitos, sempre haverá conflitos. O inimigo luta incansavelmente contra o cristão. Mas não importa o plano do inimigo, porque a última palavra, ela sempre vem de Deus para as nossas vidas. E para nós é importante nós nos abrigarmos na casa do Senhor,
salmista, no Salmo 84, no verso 4, ele diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louva-te perpetuamente. No 1.1 vai destacar aqui a luta contra o mal. Apóstolo Paulo, ele diz aqui na sua carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amã estava sendo, nessa história que nós estamos estudando hoje, na história de Esther, ele estava sendo um instrumento nas mãos do inimigo. Ele tinha um plano arquitetado para usar ali a pessoa de Amã para um propósito maior do que matar simplesmente Mardoqueu e o povo judeu. Ele queria, lá no fundo, impedir a vinda do Messias. O inimigo sempre lutou contra o projeto de Deus. E sempre ele tem sido frustrado. Vemos lá no jardim do Éden, quando a serpente, usada pelo diabo, como instrumento do diabo, ela levou ali aquelas palavras de sedução para Eva, levou ali a Eva ao engano de tocar naquele fruto daquela árvore do conhecimento e fez com que o homem perdesse a comunhão com Deus. Mas dali então já tinha o propósito de Deus de enviar o Messias para resgatar a humanidade novamente. E o inimigo sempre lutando contra o povo de Deus para que o Messias não viesse, para que não resgatasse o povo judeu e nos desse a vitória. Muitas das vezes as pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para tentar tirar de você o que Deus tem para a sua vida. Olhemos com discernimento do Espírito Santo e vejamos que um ser humano de carne e sangue, a nossa luta não é contra ele, mas olhamos com discernimento para que possamos ver que ele está sendo um instrumento usado nas mãos do inimigo para tentar frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas nós, irmãos, vamos ficar firmes no Senhor. Vamos lutar contra o inimigo e todas as suas artimanhas, porque ele vai usar de todas as armas. Ele vai usar todas as suas armas para lutar contra nós, para tentar nos vencer. E no 1.2, nós vemos que aqui, trazendo como título, não devemos nos prostrar diante do opressor. Amã usa as armas do diabo, usando aqui a mentira, a bajulação ali do rei Assuero, porque ele estava ali dentro de si, com seu ego ferido, porque Mardoqueu, aquele homem de Deus, não quis se prostrar diante dele. Ele sentiu ferido com aquilo. O seu eu não foi ali satisfeito. Então o que acontece? Ele, com inveja da lealdade de Mardoqueu, que ele tinha seu Deus, não deixou de encurvar, não se encurvou diante de Amã, porque tinha um superior do que Amã, que é Deus. E o povo de Deus não se prostraria de maneira alguma diante dele. E aí então Amã usa das suas armas, usa a mentira, usa a calúnia, bajula o rei Assuero, e o rei pega e dá um salvo-conduto para que ele pudesse destruir o povo de Deus, colocar na conta do povo de Deus aquilo que ele não conseguiu de Mardoqueu. Colocou então na conta do povo judeu
a raiva que ele tinha de Mardoqueu. Mas nessa guerra do bem contra o mal, você pode ter certeza que o bem sempre vai prevalecer. E o mentiroso, irmãos, que usa dessas artimanhas, ele não vai prevalecer na casa do Senhor. No Salmo 101, no verso 7, diz assim: não ficará em minha casa o que for usar de fraude ou de mentira. Deus vai tirar, irmãos. Não se preocupe, no tempo certo Deus vai tratar, Deus vai cuidar, porque Deus tem um compromisso com quem ama a verdade e com aquele que escolhe servir a Ele e não se prostra diante das adversidades. 1.3 vai dizer o perigo de confiar em pessoas erradas. Você que é líder de sua empresa, do seu trabalho, nunca aceite acusações contra seus liderados sem primeiramente averiguar os fatos, para não cometer injustiças, para que não venha se arrepender depois. Nós vemos que aqui o rei Assuero agiu no impulso e depois se arrependeu. Nós vemos o rei Dário do mesmo modo, agindo, impulsionado ali pelos seus liderados, pelos seus príncipes, pelos seus governadores, seus vereadores, prefeitos, e pagou um preço caro, porque viu Daniel sendo lançado na cova dos leões. Por quê, irmãos? Porque não teve cuidado, deu autoridade para quem não merecia. Preste atenção naqueles que estão bajulando, aqueles que estão ali querendo crescer de qualquer maneira. Eles vão tentar usar as pessoas, os fiéis, de escada para subir. Mas Deus vai proteger, Deus vai guardar a cada um dos seus fiéis. Amém? 2 pontos. Vai dizer a loucura de Amã. Amã se endeusava, queria ser como um Deus e queria que os judeus o adorassem. Mas o povo de Deus, o cristão verdadeiro, ele sabe que não há como dar glória a não ser ao Pai, ao Filho e o Espírito Santo de Deus. E isso enlouquecia Amã. Mas o povo de Deus não se importa com ameaça. O povo de Deus, ao longo da história, tem dado a própria vida para que o nome do Senhor seja glorificado, e não seria diferente na vida daquele homem guiado por Deus, que era Mardoqueu, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. 2.1 Mardoqueu não era guiado pela vista, e sim pela fé. Mesmo quando Amã teve do rei o salvo-conduto para eliminar os judeus, quando tudo parecia perdido, Mardoqueu creu em Deus e cria que Deus poderia mudar aquela história. Porque quem anda pela fé, ele crê no impossível. E Deus agrada daqueles que têm fé na sua obra. Hebreus 10, versículo 38, na parte A, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. E a fé, como diz Hebreu 11, e o verso 1, define a fé assim: a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mardoqueu, diante de toda aquela ameaça, de toda aquela autoridade que foi revestido a Amã pelo rei, ele sabia que o rei dos reis, o Senhor dos exércitos, na hora certa, ele se levantaria para ajudar o seu servo. E ele não desanimou diante daquela grande questão, daquela grande batalha que era travada entre o bem e o mal.
Agora no 2.2 vai dizer assim: a verdadeira paz só encontramos em Jesus Cristo. A mãe estava tão focada em fazer o mal, querendo matar os judeus, as crianças, as mulheres, jovens e velhos, que não desfrutava de seu cargo. Amã era primeiro-ministro do reino persa, um enorme reino, tinha tudo que precisasse, todos estavam ali para cumprir as suas ordens, somente o rei tinha mais autoridade que ele. E ele, por um homem não se encurvar diante dele, ele coloca tudo a se perder. Os ímpios, ele não tem paz, porque todo poder para ele ainda é pouco, enquanto o justo desfruta de plena paz por amar a palavra de Deus. Só em Jesus podemos encontrar a verdadeira paz, pois ele é o príncipe da paz, escreveu Isaías. E nós, irmãos, estamos firmes, alegre, contentando com o pouco que Deus deu ou com o muito que Deus deu para nós. Nós estamos alegres, porque nós não somos como os ímpios que nunca estão satisfeitos, porque nós aprendemos que a nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria está em meditar na palavra do Senhor, a nossa alegria está na certeza de nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, está escrito: pois de que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? A nossa alegria está em ter certeza da nossa salvação. É a alegria que o ímpio não compreende. É a alegria que pertence aos salvos no Senhor Jesus Cristo. Vamos contentar, irmãos. Vamos contentar com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Ele mesmo diz: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você pode estar passando por uma provação, você pode estar passando por um período que as coisas parecem que as portas estão fechadas, mas o homem de Deus, ele não anda por vista não, irmãos. Ele anda pela fé, ele é guiado pela fé. Tenha fé que Deus vai resolver o seu problema, que ele vai abrir as portas que estão fechadas, ele vai curar aquela enfermidade. Mardoqueu, mesmo sabendo que tudo conspirava contra ele, ele não desanimou em nenhum momento. Sejamos assim também. Vamos ficar firme na nossa fé, crendo no impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E como foi dito anteriormente, a última palavra na nossa vida não vem do inimigo, e sim de Deus. 2.3 Sem Deus o poder conquistado é inútil. Para Amã não bastava ser nomeado primeiro-ministro. Ele queria que as honrarias, cargo, queria que todos o reverenciassem. Tem até um ditado popular, irmãos, que diz: dá poder para um homem, aí você vai conhecê-lo. Alguns, irmãos, se tornam arrogantes, soberbos, narcisistas. Foi o que aconteceu com Amã, E aí, irmão, chega a certo ponto que o poder sobe a cabeça, que a pessoa esquece de quem é dono de tudo. Ele esquece quem é o dono da obra, ele esquece quem é o dono do emprego, ele esquece quem é o dono da empresa, ele esquece de Deus. E sem Deus, irmãos, o poder conquistado é inútil, não tem valia alguma. Temos que colocar, irmãos, em nossas vidas uma certeza que toda honra e toda glória ela seja dada a Deus, porque é Ele que a merece.
Amém? Até mesmo porque Deus exalta e ele abate também o soberbo. E Romanos 6:23 diz que porque o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, tudo o que está acontecendo na nossa vida, o que é de bom é para a honra e para a glória de Deus. E se está acontecendo de ruim também, Deus continua sendo Deus da mesma maneira. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? 3 pontos. Uma presença que nos guia. Quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdamos as suas promessas. Se nós fomos resgatados, se nós fomos chamados por Cristo, nós devemos viver em novidade de vida. Nós devemos então abandonar a prática do pecado para viver uma vida de santidade, porque agora o nosso corpo passou a ser o templo e morada do Espírito Santo de Deus. 3.1. Não devemos nos acomodar. Mardoqueu, ele diz para Esther, mandou dizer para ela lá no palácio: não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Com isso, Mardoqueu quis dizer para ela: Esther, não se acomode, você está honrada, você está protegida aí pelo rei, mas lembra da tua origem, você é uma judia. E quando esse edito do rei for cumprido, você também aí no palácio vai ser atingida. Irmãos, não fique parado ou estacionado, se sentindo seguro onde você está. Deus te chamou para você fazer a obra dele, não foi para se acomodar. Até mesmo que se acomodar e ficar sentindo seguro, confiante demais, deixando de lado a prática da oração e do jejum. O inimigo, irmãos, ele nunca desiste de lutar contra nós. Ele está sempre tentando nos derrubar, nos atingir de alguma maneira. Não importa o lugar que você esteja, na posição em que você está. Se você estiver sendo honrado, se você estiver ocupando altos cargos, lugares de destaque, ele também vai tentar te derrubar daí. Não te acomode. Pegue esta palavra que Mardoqueu diz para Esther e pratique ela na sua vida. Porque Deus te chamou para que você faça algo. Não seja submisso nas suas responsabilidades que Deus colocou para você. 3.2. Não devemos ser mensageiros de bênção para alguém. Se Deus te chamou, te colocou em posições de fazer algo para Ele, se você está em algum lugar de destaque, ou que você esteja na sua vida secular, onde for, Deus espera que você seja um portador de boas novas. Agora eu pergunto para você: você é uma bênção para alguém? Onde Deus te colocou, você tem falado de Jesus? Você tem sido motivo de inspiração para alguém? Alguém quer copiar o seu exemplo? Você tem sido luz? Aí na faculdade, aí no emprego, na igreja, no bairro onde você mora? As pessoas têm visto o evangelho resplandecer, brilhar na sua vida? Porque nós somos a luz da terra. Mateus 5:16 está escrito assim: assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estais nos céus. Seja luz. O exemplo da sua vida, o testemunho da sua vida que vai fazer a luz de Deus brilhar. Seja uma pessoa
portadora de boas novas. Seja uma pessoa que faz a diferença na sua honestidade, na sua mansidão, no seu amor pelo próximo. Faça a diferença. Brilhe. Deixe o Evangelho de Cristo brilhar na sua vida. Porque Deus espera que seja assim na sua vida. 3.3. Devemos causar uma boa impressão. Qual é o caráter de vida de um indivíduo abençoado? A pessoa, quando ela é abençoada, que ela está vivendo em novidade de vida, é lógico que as características de cristão nele têm que aparecer. Quais são essas características? Discrição, obediência, amizade, submissão, lealdade, humildade, o seu palavreado. Tudo tem que chamar a atenção, tudo tem que fazer a diferença. Para que as pessoas vejam em você que você é mesmo abençoado, que a sua vida é abençoada, não só de palavra, mas de testemunho e de vida também. Eu quero que você, nesse instante, faça uma reflexão aí na sua vida e olhe para suas atitudes, reflita se tem sido agradável a ponto de causar uma boa impressão nas pessoas que o cercam ou, por outro lado, tem servido de escândalo para muito. Lembre-se, você é um cristão, você tem que ter um testemunho, você é nascido das águas, você agora é herdeiro juntamente com Cristo, porque Ele te chamou, Ele te resgatou, te escolheu. Vamos ser uma bênção na vida das pessoas. Vamos ter algo a oferecer através do nosso testemunho de vida. Eu agradeço pela sua te agradeço aí por você ter ouvido esta aula com atenção, né? E que Deus te abençoe, que sirva para reflexão. Vamos estar juntos, vamos estar lutando e batalhando pelo reino dos céus. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor.